Fala moçada, beleza? No nosso último vídeo a gente falou um pouquinho sobre nexialismo, né? E algumas pessoas perguntaram para mim assim, bom, será que eu sou nexialista? Então vou dar algumas ideias, né, para vocês pensarem, que a ideia do multidisciplinar, ela pode ser o início da vida de vocês como nexialistas. Então, um exemplo da minha vida, né? Na minha adolescência, antes da faculdade, eu cursei mecânica e eletrônica, né? E entrei na faculdade de engenharia química na Unicamp e depois mudei para química, né? E durante a minha graduação, eu comecei a ficar bastante interessado com internet, né? Porque eu entrei na faculdade em 95, a internet comercial estava ainda engatinhando, né? A gente tinha como criar e-mail, mas a internet antes era baseada em BBS, coisa bem antiga, nem procura isso que vocês vão ficar assustados. É uma tela preta cheio de código e programação. E basicamente eram chats, ou chats e fóruns que a gente usava para ficar conversando. Aí surgiu o HTML, né, que deu uma parte gráfica para a internet, e eu comecei a ficar interessado por aquilo, então eu comprava bastante livrinhos, revistas sobre o assunto. Né? O que aconteceu? Então eu tinha a minha formação como químico, comecei a dar aula de química depois nas escolas, mas eu tinha como um hobby uma formação ao web designer, né? Webmaster. E o que aconteceu? Logo em seguida eu comecei a interessar por blogs, né? Blogs e sites. Eu comecei a criar o quê? Sites e criar conteúdos de química para a internet. Então, ao invés de eu contratar alguém para fazer um trabalho para mim para publicar na internet, um programador, eu fiz o quê? Eu já sabia fazer aquela programação. E até hoje eu mantenho meu site, né? Se você entrar depois lá em aulasdequimica.com.br, eu coloco lá listas de exercícios, coloco simulados totalmente gratuitos para os alunos, né? E foi totalmente eu que fiz. Então eu tenho conhecimento de química como professor, mas eu que fiz toda a parte de programação do site, o desenvolvimento do web, essas coisas assim. Isso é uma coisa no Excel. Logo nesse meio tempo, né, comecei a interessar também por quê? Por redes sociais. E fiz uma pós em marketing. Aí na pós em marketing, o que eu fiz depois? Eu comecei a interessar bastante por redes sociais. Então era Instagram, Facebook, YouTube e tal. E eu comecei meio que paquerar essas outras ferramentas, né? Então o que eu comecei a fazer? Eu comecei a postar também algumas videoaulas no YouTube, num grande cursinho de Campinas, tanto é que eles são super fortes em web hoje, porque lá atrás eu que sugeri para eles a trabalharem, eles se encantaram e bombaram bastante na web. Mas eu comecei também a gravar, tanto é que tem um vídeo meu de tirar raiz quadrada na mão, super antigo, super tosco, com mais de 600 mil visualizações, né, que eu usei algumas ferramentinhas que eu aprendi na minha pós em marketing para otimizar e para bombar na web. Mas o que aconteceu? Então eu criei um conteúdo de química multidisciplinar, tinha um conteúdo de web que eu sabia e a parte de marketing que eu casei também. Então eu criei uma solução, tá? Então, o que eu fiz então? Peguei áreas diferentes e fiz elas convergirem no único objetivo. O que seria então o que? Necessário 2, 3, 4 profissionais para fazer? Se você conseguir fazer sozinho, isso é ser especialista, tá? Isso foram só algumas ideias que eu posso apresentar para vocês. Então, por exemplo, é super comum, às vezes tem lá 17, 18 anos, o que eu vou fazer na faculdade e tal. Então, uma dica que eu dou para vocês: sejam eternos aprendizes. O conhecimento não se esgota, tá? Então, aprendeu uma coisa, se você perguntar, eu sou apaixonada por culinária, mas também gosto de fotografia, estuda os dois, tá? Aqui tem uma coisa a ver com a outra, mas pra frente você pode casar depois fotografia com culinária. Eu adoro mecânica, mas também adoro escrever. Estuda os dois, continua escrevendo e continua estudando mecânica. Porque mais pra frente você pode casar também os dois. Mas eu adoro tocar violão e também gosto de viajar, tal. Então tenta fazer os dois bem, tá? O que não pode ser é um profissional pato. O que é um profissional pato, né? O pato, ele anda, ele nada e ele voa. Só que ele não é o melhor para andar, não é o melhor para voar e não é o melhor para nadar, tá? Então você não pode saber só um pouquinho ser o generalista, mas assim, se você tiver duas ou três habilidades diferentes, você conseguir aprofundar elas e depois tentar casar, é o ideal para você tentar ser nexialista, tá bom? Então tenta achar assim coisas que você vê que não são próximas uma da outra, mas que você gosta de fazer bem, sabe? E tenta ir bem. O que não pode ser, como eu falei para você agora há pouco, é ser um profissional pato, né? O pato anda, o pato voa e o pato nada, só que não é bom em nenhum dos três.
Tá bom, gente? Um abraço e até mais.